quando chega o seu momento do parto? Como que você se sentiu? Como foi? Triste, É, né? Eu lembro que o acesso tava saindo, porque eu tava com dor e eu tava numa posição assim de. de se recontorcer, Sim, o porque. acesso saía, a enfermeira do hospital veio e falou: Que saco, toda hora eu tenho que vir ficar desligando, apertar o botão pra parar de pi, 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 pi. Uhum, Aí eu lembro que eu mesmo com dor, eu levantava e apertava lá pra ela não ter que vir e me dar essa bronca, sabe? aham, E eu lembro que eles colocam uma fralda, né, no pré-parto. uhum, Aí eu lembro que eu tava de bumbum pra cima, com uma dor muito grande, e aí o líquido vai saindo. Ou vai. seja, a fralda pesou, caiu. Quando eu olhei pra trás, a guarda tava em pé. E lá no pré-parto tem aquelas cortinas, né? Uhum. E é várias mãezinhas, assim, Que ficam lá que em vários ficam, lugares, é. sim. Presidiária só tinha eu na época. E minha fralda caiu. Quando eu olhei pra trás, assim, eu nunca esqueço dessa cena. O esposo da gestante da frente tava me olhando, eu nua. A guarda nem sequer fechou a cortina, sabe, pra me proteger. Aham, se sentindo constrangida. Muito constrangida, isso foi É triste, pra mim vergonhoso. uma E violação, eu né? olhei pra ela e ela nem tchum assim, sabe? Nem aí por estar ali. Tem tem muita guarda que é humana assim com a gente. Eu Tem, tenho bastante relatos assim de elas acreditarem, né? E essa é uma das que não acreditam. é E tá tudo verdade. certo, então foi muito ruim pra mim nessa questão. É, e eu também fiquei com meu filho lá, né, 3 dias. Depois ele teve que ficar esses mais 4 dias lá e eu voltei. E o período que você ficou lá, você ficou acompanhada, né? Fiquei acompanhada. Também é constrangedor, né? Com uma guarda na frente, olhando. Sentado do seu lado o Na dia frente, inteiro. sentado o dia inteiro, aí à noite troca e. Mas assim, eu tava com meu filho ali, então isso daí eu até que relevei de boa. Eu tava com ele ali pra cuidar. Mas foi difícil essa parte, assim, pra mim, um momento mais humilhante, assim, foi essa parte Essa do pré-parto. do parto, seu parto foi normal. Parto normal, Aí ela consegui. ficou lá. Ficou Aí, lá todo o tempo ela do meu lado. uhum. É que eu falo isso porque em janeiro teve um projeto de lei que as mães podiam estar acompanhadas, né? As mulheres podem estar acompanhadas de familiares. E logo em janeiro, né, começou isso, Sim. e eu tive a oportunidade de poder estar com um familiar, né, no momento do meu parto. Mas a Então, Leia, ela não teve esse privilégio, isso, na minha época a gente teria que pedir autorização para o juiz. que eu acho que Mas o pai também é do Levi uma já não estava mais indo, então como eu ia pedir pra quê? Pra quem? Entende? verdade. Na minha época até consegue, mas você tem que pedir uma autorização. É todo um Então, processo. Tem que pedir agora, bem antes, né? Porque agora, demora. agora lá no Butantã, pelo que eu sei, lá os partos também são com a guarda, não tem essa de familiar, né? E eu acho que por estarmos num regime mais brando, se a mulher ela pode sair para trabalhar, por que que a mulher não pode parir, né? Se é um momento tão importante, tão significativo para a vida não só da mulher, mas do filho, né? Daquele momento de você poder pelo menos estar vivenciando aquilo ali naquela Ah, então, e hora. normalmente a gente fica com as mãezinhas da rua. Eu Uhum. fiquei com uma do Presídio de Santana, ou Nossa, seja, da escolta. tinha dois escolta na porta, agora que eu lembrei, Armados. armados, aí eu amamentando meu bebê, e fiquei constrangida também, porque eles estão ali, estão olhando, não estão nem aí. E são E a gente homens. usa uma camisola, né, que elas colocam. E eu Aham. tentando amamentar ali, reaprendendo, o Nicolas já tinha 8 E anos. eu lembro que você ainda falava, eu não vou conseguir dar mamar. Porque eu não consegui do Nicolas, né? É, Mas eu fiquei super constrangida também, me lembrei agora, desses escolta, eles olhando. E não estamos nem aí, meu. Tipo, e vai a gente falar alguma coisa, né? Ou dá já licença, ou leva vira pro um lado. esporro, É. já é maltratado. Tinha enfermeira, mas a questão do preconceito é muito grande. Sim, Eu lembro de uma que foi boazinha comigo, Uhum, e assim, é uma rotatividade muito grande de enfermeira, né? Elas entram, sim, vem olhar, olha só, minha vários saúde não tá. plantões. Sim. Mas até no decorrer do dia mesmo, vinha bastantes. É que assim, Uma foi bem, muito legalzinha comigo. O restante, o preconceito é muito grande. eu acho que a gente tem que trazer, aí vem da ideia do meu projeto, né? Que é trazer um pouco desse incentivo, palestrando.
né? Palestrantes que possam trazer um pouco sobre a realidade da maternidade, como que vai ser a questão da amamentação, né? Poder trazer um pouco dessa parte psicológica também, porque eu acho que assim, além de zelar pelo cuidado, pela alimentação, condições de trabalho, a gente tem que lembrar que tem muitas mulheres ali, como eu, que estavam na sua primeira gestação, né? Que é o seu primeiro filho. Então, Sim, ali a gente tinha, lembra, muitas dúvidas. Ali a gente não teve acompanhamento de ninguém, a gente não tinha palestras nenhuma voltada à maternidade, voltado verdade. a incentivar você criar esse laço, porque tem ali mães que são da rua, né? Inclusive, você sabe que a menina lá perdeu o bebê por conta disso, porque ela não tinha onde morar. Então, são Sim, aquelas mulheres que, ai, tava numa uma loucura de droga, engravidei, e que não tem esse apego, né, com então, a criança. E eu acho que a gente precisa também trazer um pouco disso para dentro da penitenciária, porque ali, quando eu queria entender, a gente foi na biblioteca, não tinha nada, não lembra? tinha nada, é Eu pedi para verdade. minha família mandar uns livros, sabia absolutamente de nada que estava Sim. acontecendo com o meu corpo, comigo, assim, tipo, do que eu ia, né, do que ia surgir dali Meu, e para minha sorte frente. lá também foi as companheiras, assim, uma ajuda a outra, entre trancos e barrancos, que, né, tem é mulher com Tem, mulher, mas uma ajuda a outra. Eu tive companheiras lá que me ajudou bastante, com o meu filho, em verdade. questão do banho, me ajudar, em questão da cólica, o Pedro não teve, mas, assim, eu lembro a vacina que eu dei, ele chorou muito, veio uma companheira, me ajudou, calma. Uhum. Então, a gente ali, querendo ou não, Se essa união foi fortalece. importante pra mim, né? E outra coisa assim que é importante falar de lá é sobre a fralda da criança, sabe? Nossa, Eu consegui amamentar, mas do meu primeiro filho eu não consegui. E lá tem muitas mães que não conseguem. Então, para conseguir um leite ali é uma luta. é É uma uma luta. luta. Você é praticamente xingada para poder E, conseguir uma fórmula, né? Na e verdade é a outra, fórmula. é que assim, ali tem mulheres que naturalmente não têm a produção de leite. Claro que tem um estímulo, mas tem mulheres que não têm. E ali, para você também suprir isso, não tinha uma médica especialista. Ali a gente passava com a nutricionista, que só pesava, lembra? Sim. E falava mais ou menos o tamanho do neném, e era E só olhava o corpo, isso, e né, para olhava ver o se não corpo para tava ver se tinha judiando. alguma coisa. Só que ali não teve, a gente não teve oficina sobre limpeza. Então, lembra aquele caso da menina que tinha o neném que estava sujo, Sim. Aham, e lembro. que o neném, gente, E quem tava. que ajudou ela? As companheiras, As né? companheiras ajudaram ela a fazer a higiene do filho dela, que ela não tinha conhecimento. O filho dela estava extremamente com a parte íntima completamente suja, suja, Verdade, verdade. encrostada. E, tipo assim, ali não tem essa acesso às informações como aqui fora, né? Então, eu acho que a gente precisa também trazer um pouco disso para dentro da penitenciária. Sim, Porque, assim, ali. Não só da parte de higiene, eu falei de higiene porque você se comentou da fralda, mas eu falo de também ali ser trocado um pouco as questões dos insumos, até porque 40 fraldas semanais, você não coordena a barriga do seu filho. não Às vezes coordena. eles ficam com diarreia, já aconteceu caso, a gente tem que Recém-nascidos a fortalecer mais. a outra, Bastante. porque muitas meninas que não tinham visita, que não tinha família, dependiam, né, dessas Eu fui fraldas uma que era dessas. fornecida pelo Estado. E assim, eu já vi casos de que a mãe precisava de mais fralda e a guarda não queria dar. Eu fui uma dessas. Eu fui uma dessas. Fui lá pedir, ela falou que não era obrigada e que não queria saber. E eu falei, meu, e agora, Deus, o que que eu vou fazer? Eu também nunca esqueço desse dia. Eu não tinha mais fraldas, aí era pra entregar toda quinta-feira e esse dia não teve. Aí já era na sexta. Eu falei, senhora, e agora? Liga Uhum. lá pra saber, tal, tal. Não tenho, não sou obrigada, se vira. E aí uma companheira me deu um pacote de fralda, e ainda bem, né? Senão eu. O que que eu ia fazer? Verdade. Como que Entende? Tipo, é aqui se fora eu virar? trabalho, e lá, a gente depende de alguém lá ou deles mesmo. E essa companheira me deu esse pacote de fralda, foi o que me ajudou muito, Sim, porque eles foram, né, dar as fraldas na terça-feira. Como que eu ia esperar de o quinta até terça? final de semana Tipo, eles inteiro. atrasaram e. É porque ali eles têm a falta de
comprometimento, né? Porque assim, é responsabilidade, mas a gente entende que acontece as diversidades da vida, só que eles às vezes pecavam, né, por falta de não poder num dia, aí no outro dia não estar nem ligando para as É muito necessidades difícil das essa fase. mulheres, porque Mas, eu estava lendo um relatório do Mãe Cárcere que mostra os direitos da mulher dentro, né, do momento do ato do momento do parto, do ou parto. pré-parto, né? Isso. E ali fala que a guarda, o agente penal, ele não pode ficar com você ali no momento do parto, porque N- ele está violando a sua intimidade, né? E a guarda ficou lá e Ficou nem lá todo o tempo, se preocupou em te preservar. de maneira nenhuma. Eu olhei, nunca esqueço dessa cena, eu olhei pra ela, tava olhando assim, o rapaz lá olhando e eu super constrangida. Foi constrangedor pra mim essa parte do parto. Depois disso tudo, você vem fazer uma denúncia contra essa guarda? Não, não pensei, porque eu não sei o nome dela, né? Não é uma guarda que eu tive convivência, então eu não pensei. Na verdade, eu entreguei nas mãos de Deus e hoje eu acredito que foi necessário eu passar por aquilo. Hoje eu ainda não entendo, mas lá na frente eu vou entender, até mesmo para ajudar mulheres, né, que vão passar por essa situação ou já passaram. Sim. E ali você ficou com seu filho. Como foi a sua volta? Então, Como eu, foi a sensação de você, na verdade, pegar uma criança nos braços e você olhar para o lado e ver uma escolta, uma guarda? Assim, como você se sentiu nesse momento? Então, é muito triste, né? Eu fiquei com muita raiva de mim mesma, assim, por estar passando por aquilo, porque querendo ou não, era consequência das minhas atitudes lá atrás, né? E hoje eu falo bastante que a gente realmente colhe o que planta, né? Então hoje eu penso isso. Mas foi bem triste essa parte, assim. Passou, né? Graças a Deus, mas foi muito constrangedor. E o pós-parto? Como foi a sua volta para Então, o penitenciária? Levi precisou de tomar banho de luz, né? Que fala, ele ficou lá por mais 4 dias. Eu fiquei os 3 dias com ele. Ele precisou ficar os 4, então foi muito dolorido também, porque eu tinha acabado de pegar o meu bebê no colo, querendo ou não, aquele momento é de dor, né, de sofrimento. Então eu queria estar com ele, cuidar dele, não podia. Se a gente está em liberdade, você pode ir no hospital ficar o dia Com ele. inteiro com direito à alimentação. E esse período não, porque eu voltei pro cárcere. E deixou ele lá. Minha sorte foi que era um período de saidinha, então o presídio estava praticamente vazio. Muitas pessoas vêm, né, ver as famílias. E eu consegui todos os dias ver ele por 1 hora. Então, nessa 1 hora, eu aproveitava para amamentá-lo. Uhum, para Sabe? se reconectar ali com a Era criança. surreal. Nossa, até lembrando agora, quando eu chegava e via ele assim, lá naquela. Tomando banho de luz, né? No bercinho lá, No Moisésinho. que tem no hospital. Era lindo, assim. Muito triste quando eu tinha que ir embora. Teve uma vez que ele chorou e eu queria acalmar ele, chorando. E a guarda falou: já deu seu tempo, vamos. Eu tive que deixar meu filho lá chorando e ir embora. Isso doeu demais. Doeu demais mesmo, assim. Ela não teve empatia de falar, Leia, pelo menos acalma ele então, E depois você vai depois a embora. gente vai embora. Não, eu deixei ele chorando. Exatamente chorando, assim, eu pensando, meu Deus, que dor, por quê? E na parte do resguardo, como é que foi isso? Tipo, você voltou sem visita, de resguardo, É, como foi gente, isso? é difícil porque a gente sabe, né? Depois de um pós-parto, a gente menstrua bastante. A casa não me cedeu, assim, que é o presídio, né? Absorvente. Se não fosse as companheiras também, gente, eu quero agradecer a todas. Que é muito Porque a gente faz um importante. estoque antes, mas aquele estoque ainda não foi suficiente. Não, e a qualidade também é uma coisa surreal. Para quem Sim, tem um fluxo intenso, para a mulher é. que menstrua 7 dias seguidos, Meu, com fluxo inclusive, intenso, é muito, muito inclusive eu difícil. tomei injeção de 3 em 3 meses justamente para não menstruar. Ela é uma injeção que quando a gente amamenta, a gente não menstrua. Eu tomei para não menstruar. Muitas vezes as guardas não queriam me dar essa injeção porque eu não tinha visita masculina. Mas eu, tipo assim, falava, não, eu preciso, porque vai que ele venha. Mas o meu intuito era não menstruar, porque a qualidade deles, os absorventes de lá, é muito ruim, né? 2 absorventes assim, eu colocava 2 e era muito ruim.
Então eu tomei esse anticoncepcional por muito tempo, justamente para não menstruar. Uhum. E como foi lidar com essa aflição? Ah, é muito difícil, né? Acredito que a gente aprende na dor, eu aprendi bastante com essa dor total, mas foi muito difícil a gente não ter esse apoio. Principalmente de lá de dentro. E se não fosse as companheiras assim, eu não sei o que seria. E assim, passando o tempo, né? Seu filho foi crescendo. Foi, ele fica Co- com a gente, né? Dorme com a gente, eu amamentei Sim. ele, ainda bem. Quando você começou a se preocupar mais com a entrega dele? Olha, antes de falar dessa entrega, eu queria resumidamente falando que a gente, quando ganha neném lá dentro, tem direito a 10 peças de roupas. É muito pouco, gente, é muito pouco. São 10 peças, não importa se é macacão, calça, são 10 peças, então é muito pouco. Quero agradecer também as meninas. A Luana, numa das saidinhas dela, comprou umas roupas pro meu filho. Obrigada, Lu, obrigada mesmo. Eu nunca vou esquecer disso. Porque as Nossa, é 10 peças é verdade. muito pouco, você Muito lembra? pouco, e além disso, eu quero agradecer a vocês que fizeram aquele pacote enorme de roupa do Gregory, Ah, é verdade. porque as suas roupas vieram para mim, e depois as minhas roupas eu acabei ajudando outra É, pessoa, e é muito importante saber, né, que as companheiras se ajudam, se ajuda. A né? gente briga muito, se ajuda, briga de novo, se ajuda. Mas assim, eu acho que o Estado, ele tem que ter um pouco mais de responsabilidade com a criança ali dentro, né? Não só da parte de saúde, de hospital, que muitas das vezes ali também eram situações que não aconteciam, né? As crianças Sim, perdiam consultas, verdade, perdiam bastante. vacinas, teve situações de emergências ali. Eu Verdade. tive um momento de emergência com o Gregory, e se não fosse o Alex levá-lo ao hospital, eu nem sei o que seria do meu filho, mas é importante ressaltar que precisa ser criado metodologias para que a maternidade ela seja mais amparada. Até A porque criança precisa, não não é é uma uma sentença, sentença. né? E a criança, ela precisa de fralda, ela precisa de lenço, ela precisa de cotonete, ela precisa de roupa. Pomada. As roupas lá eram muito, como quando você comentou, eu lembrei daquele guarda, lembra aquele armarinho lá, as roupas tudo mofada, tudo sujo, Lembro. roupas velhas. E assim, o que que a gente, como que você cria uma ressocialização para uma mãe, dando essas condições de vida para ela dentro de uma custódia, de um estado, Verdade. né? Como que você cria essa ressocialização? Como que você pode preservar a maternidade de uma mulher, sendo que ali você limita ela à alimentação precária, a condições desumanas, a falta de insumos, né? Espero que seu projeto alcance isso, porque é muito importante. Não, mas o projeto ele vai alcançar, em nome do Senhor Jesus. Gente, é um projeto que futuramente vai ser sim um centro de apoio às mães, às gestantes, tanto egressas quanto detentas, vai para atender, né, essa demanda e também orientar e ajudar essas mulheres a ter uma perspectiva de saída diferente, né? Uma forma de uma ressocialização verdadeira. Sim. Porque depois de tudo isso, você se sente ressocializada? Bom, hoje sim, né? Já faz 1 ano e 7 meses que eu saí, então hoje sim, mas de início, assim, quando eu saí de vez, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Com 2 filhos, porque é difícil, assim, você sair. Eu procurei alguns recursos também, não consegui apoio. Algumas me prometeram, olha, eu vou marcar com você e tal, mas aí até hoje eu espero, né? Ainda bem que eu faço unha e consegui fazer um bico de unha assim que eu saí. Trabalhei num salão, na verdade, da minha amiga. E depois eu conheci a Renata, gente, que é minha chefe. Obrigada, Rê, que acreditou em mim, me deu emprego, então Te deu consegui. essa oportunidade de se Com recolocar no mercado certeza. de trabalho? Sim, Porque eu percebo que não tem esse mecanismo de ajuda, né? e assim, sabendo a minha história, ela me deu a flexibilidade de ir e vir. Por exemplo, eu ia trabalhar, voltava em casa, colocava as crianças na escola, na perua, ou voltava para buscar e depois voltava para o emprego. É difícil também hoje em dia algum lugar assim, entende? Que entenda que a maternidade ela tem condições,
né? Que ela precisa dessa flexibilidade, Verdade. porque eu acredito que as pessoas acabam esquecendo que a maternidade é essencial para a E humanidade. o mais importante é ela saber que, tipo, eu sou uma ex-presidiária e eu Uhum. falei, eu quero mudar, eu quero melhorar, já melhorei, já mudei, e ela acreditar em mim, né? Que é difícil também. As pessoas vê ex-presidiário, o preconceito já vem assim, enorme. A gente acaba, né, ficando até constrangida. Aí Então você ela é acreditou. ex-presidiária, mãe. Mãe, poxa, não tem vaga aqui. Então a Renata, ela me apoiou nisso. Obrigada, Rê. Ela me apoiou e me ajudou bastante também. Me ajuda até hoje, né? Que eu ainda trabalho com ela, eu sou uma Catarina. Leia, quando a Levi completou mais ou menos os seus 5 meses, como foi esse preparo para a separação? Então, não teve, né? Na verdade, era eu e Deus. Eu amamentava ele, eu tentei introduzir mamadeira, ele não queria, porque ele tá acostumado, né? Amamentar. Não queria, foi bem difícil. Não teve um auxílio, um psicólogo. Inclusive, né? Lá no presídio tem a psicóloga. Porém, você passa na psicóloga, você fala, tô mal, porque ali é um lugar de dor, né? A gente chora, imagina uma grávida. E aí eu nunca falei tô mal, porque vai pra pasta, né? E aí o juiz vê quando você precisa sair, ou no criminológico, ou numa saidinha, vê lá, ela tá mal, aquilo ali te deixa mais tempo no É presídio. porque ela define que você não está apta a voltar à Apta à sociedade, sociedade. Então, muitas vezes eu mal acabada, você tá bem, eu tô bem, e por dentro, assim, destruída. destruída, e eu não podia falar e jamais queria na minha pasta, né? Que falasse que eu tô mal. Então, ela faz aquela consulta, tá bem, tô bem, coloca tá bem, beleza, já é um benefício pra você sair no devido dia, né? Verdade, você trabalhou, estudou, e suas remissões Meu, não te minhas ajudaram em remissões nada. em nada, eu ganhei aqui fora. Quando eu saí, depois de um mês e pouco, eu ganhei 7 meses. Por isso que eu 7 meses e vinte e acho sete dias. Por isso que eu acho super importante as mulheres elas terem prioridade, né, no cálculo de remissão, porque ali você ganhou quanto tempo? 7 meses e 27 dias. Você ganhou 7 meses e 27 dias. Você precisava de um mês para sair De dali um do seu filho. mês. E infelizmente você teve que ter essa ruptura, né? Esse corte de vínculo. E sendo que você fez por onde para você ter Lutei isso? pra caramba, desde que eu cheguei ali. Tanto que eu ganhei 7 meses e 27 dias, né? Então eu fiz tudo. Tudo que deu, assim, eu fiz. E até o que não dava, eu implorava até conseguir, deu certo. Mas eu ganhei depois e meu filho desmamou forçado, né, gente? Foi bem difícil. A separação também não foi fácil. Mas depois de 3 meses eu vim de saidinha. Consegui encontrar ele, né? Eles, porque o Nicolas também estava aqui fora. Foi emocionante, mas eu fui amamentá-lo. Ele já não quis mais. 3 meses, ele super desacostumou. Já não quis mais, então meu coração entristeceu naquele momento, porque eu amei amamentar. Umas coisas assim da maternidade que eu mais gostei foi amamentar. Que É um conexão, vínculo, né? Que nossa, inexplicável. sensação maravilhosa. É uma E sensação eu só consegui única. por 6 meses porque eu tive que entregá-lo. Aí ele não quis mais amamentar. Na verdade, ele não quis nem ficar comigo. Parece que ele ficou um pouco assim, sabe, chateado. Mesmo que ele tinha 9 meses quando eu vim, eu entreguei com 6, cheguei, ele tava com 9. Ele não queria muito, assim, falar comigo, ter contato, como se ele estivesse chateado. Entende? Hum. Não sei explicar, mas parecia isso. E aí eu conversei com ele, aqueles 6 dias que eu fiquei, conversei, tipo, expliquei, assim, acreditando que ele estava entendendo, e de fato ele estava, porque 3 meses depois eu consegui vir de liberdade, e aí Uhum. já tive aquela conexão melhor com ele. Sabe, aí eu já não tinha mais leite, aí ele veio amamentar e não tinha leite. Ai, que dó. Que dó. E foi aquele carinho, assim, depois. Eu acho que ele entendeu realmente. E foi aquele carinho, aquela conexão. Você se lembra o que você sentiu na última vez que você amamentou ele? Então, foi aquela sensação. É a última vez que eu tô amamentando. É muito triste, sabe? Assim, você vê seu filho amamentando a última vez. Eu sabia que eu ia entregá-lo naquele dia, né? Uhum. Eu pensei até, tipo, o último banho, ele bebê, né? O último cuidado de mãe. Foi muito difícil. Como foi o caminho, assim, na hora da entrega? Você levar o seu filho até o plantão? Quais foram os seus sentimentos naquele momento?
Ai, foi desesperador, assim. Meu irmão que foi buscar, né? Porque só pode retirar alguém da família. Então, o Rodrigo que foi buscar. Assim, porque eu lutei, Suelen, pra poder sair com ele no colo. E a gente, tipo, você vê que você lutou tanto pra nada. Foi desesperador, assim. Pra mim foi muito triste eu ter que Uhum. entregá-lo. E como foi a sua volta pro pavilhão sem seu filho? Foi triste. Porque, na verdade, naquela noite eu permaneci ainda no materno. E eu lembro que na madrugada eu acordava assim pra procurar ele e ele não estava. Aí Nossa. eu perdi o sono, chorei naquela noite e perguntava muito pra Deus por quê. E você estava passando por esse Por momento. esse momento. Porque eu lutei, eu sabia que eu tinha errado lá atrás e eu tava pagando pelo meu erro. Mas eu lutei pra ir embora com meu filho no colo. Por que que eu não consegui? Eu já vi mães conseguindo, já vi bebês indo pro abrigo, né? Mas também eu sempre agradeci, pelo menos ele não foi pro abrigo. Pelo Graças a menos eu tive o Deus. apoio da minha família, da minha amiga, da tia dela, né? Foi muito importante isso pra mim também. É uma forma da gente se sentir amada. E isso ajuda bastante. Mas no pavilhão foi triste, porque a gente chega no pavilhão, as celas são muito lotadas, então a gente chama de dormir na praia, que é no chão. Eu dormi na praia, que é no chão, e na madrugada já tava triste, e o vento daquela porta vinha, aquele gelo, a tristeza com o frio piorava, meu, foi difícil. Foi muito dolorido, meus seios também doeu demais, porque em pedra, né, a gente. Eles dão um pente, ó, vai passando pente, é muito difícil você O pente? um pente pra você passar e desempedrar aquele peito, Meu porque Deus. inflama e tudo. Eu fiquei com febre. Meu, dá muito problema. Eu tive que por dia tirar o leite, né? Até acabar. Tirar o leite pra poder não empedrar meu peito. É difícil também essa parte. E, sim, até sua saidinha, como você se sentiu? Você criou muita expectativa de retornar, de ver os seus filhos, estar com eles de volta. Quais foram as suas expectativas? Tipo, meu Deus, Ah, então, preciso sair. eu preciso sair, preciso cuidar deles, né? Eu fazia vários planos, comecei a trabalhar com 15 dias, entreguei o Pedro, com 15 dias eu já comecei a trabalhar, já pensava, meu, maravilha, vou mandar o meu salário lá pra fora. Comecei com um salário bom de R$ 1.020, Uhum. recebi 1.020, aí eles vão abaixando, Oxe, 800, 700, ai, meu, e o trabalho vai só aumenta o aumentando e o trabalho. salário vai diminuindo, tá? Inclusive, quando eu saí da penitenciária do Butantã, eu tinha 1.500 ainda para receber, eles me deram 358. Ainda falei, pô, senhora, cadê o meu dinheiro? Eu trabalhei, eu sei que eu tenho para receber. Porque, você lembra, tinha uma senhora que ela era responsável e trocaram. Eles, ai, não sei, ó, você só tem isso aqui. Sabe, E trezentos e nem cinquenta ninguém procurou reais. saber desse valor para te Não ressarcir. estava lá. Eu procurei correr atrás, assim, né? Insisti, fui lá, tudo não. Ah, ela é isso. Eu falei, quer saber? Tá bom, Deus sabe de todas as coisas. Peguei, fui embora, falei, não vou ficar voltando nesse lugar, não. Chega. Mas foi isso, assim, de imediato com eles. Fala reencontro. A oportunidade de você reencontrar os seus filhos pela saidinha. O que que isso significou para você? Ai, Esse foi uma momento emoção de muito grande. respiro, de ai. Ai, gente, matar um pouco a saudade, foi muito bom. Eu fiquei 5 saidinhas sem sair, só vendo as pessoas indo e voltando, e eu ficava feliz por elas, né? E triste, falando, meu Deus, por que que eu não posso ir, né? E é tão legal que eu fiquei o período todo de reclusão sem participar de nenhuma saidinha, né? E quando eu voltei lá num projeto de sarau, né, de várias instituições que fortalecem as manas, levam roupas, ajudam na passagem, café da manhã. Eu vi esse amor, esse amparo, eu até me emocionei, É uma porque, alegria grande. assim, eu nunca esperava que as próprias presas, né, elas que trabalham para que haja essa ressocialização, Que para legal. que as mulheres sejam tratadas como humanas, né? Então, eu me surpreendi muito, porque eu falei: "Meu Deus, olha que legal, que bacana esse acolhimento". Fora que você tá com a sua família também, não tem nada que se compare, né. É, quando eu saí de saidinha, minha família tava lá na porta, meu irmão Moisés, meu irmão Rodrigo, minha cunhada, sabe? Foi muito importante pra mim, gente, esse apoio, esse amor, sabe? Esse carinho, foi muito importante mesmo, porque foi magnífico, assim, é um pedacinho, assim, né, que você participa aqui de fora,
né? Aí você come o que quer, você abraça, beija por tempo indeterminado, querendo ou não, a visita é um período, aí E acabou. você não pode nem abraçar muito na É, tem visita, tudo isso, tem né? tudo Então isso. foi magnífico, assim, foi muito bom pra mim. Que esse período longe do cárcere te ajudou na sua saúde mental? Hoje, Não, ah, na na saidinha. saidinha, nossa, foi outra coisa, assim. Foi o desejo, tipo, de vencer e nunca mais fazer nada pra voltar para aquele lugar. Foi muito importante também, né? Inclusive, quando eu voltei, dá aquela dor enorme, assim, meu, tô O que voltando. você sentiu assim? Eu acho qual foi o choque de realidade pior quando você voltou? Meu, tipo, tô aqui de novo. Que bosta. Nossa, eu tô aqui de novo, tipo, porque lá era tranca, né? 5 horas da tarde, a gente era trancado e só abria no outro dia. Mesmo que o regime semiaberto fala-se que não pode ser tranca, né? É, mas era trancado. E aí eu falei, ai, aqui de novo. Mas a primeira coisa que eu fiz, gente, eu não esqueço, foi ajoelhar e agradecer a Deus por eu ter tido a oportunidade de ir, porque eu fiquei 5 sem sair. E é muito duro você ficar lá, principalmente quando você tem uma família aqui fora, filhos, esse Filhos. vínculo que é cortado e que você fica preocupada, É né? verdade, Essa reconexão. é verdade. Mas foi um choque assim, foi dolorido. Ter que retornar, mas eu falei, vou retornar porque uma hora isso acaba, né? E acabou, graças a Deus. Leia, e a sua saída definitiva? Como que é voltar à realidade? Meu, foi um pouco assim, foi um choque, né? A gente lá dentro faz vários planos. Chegou aqui, eu falei, e agora? Com 2 filhos, porque eu fui presa e só tinha um, cheguei aqui tinha 2, mãe solo, né? Sem emprego. Então é isso que eu já tinha falado antes, né? Deus vai acontecendo as coisas, gente. Eu já acredito que o caminho do bem é a melhor opção. Né? Inclusive, teve um período que eu estava indo muito para a igreja, fiquei um pouquinho habitolada, e eu me perguntei, por que que eu tô indo? Será que é para ser, é por mim ou é para ser aprovada por alguém, né? É, porque a sociedade, ela meio que define o que a pessoa tem que ser politicamente correta. E a pessoa Isso. da igreja, ela traz Faz essa. essa confiança, né? É, E aí eu falei, não, peraí, eu não preciso ser aprovada por ninguém, a não ser por Deus e por mim mesma. Eu sei quem eu sou hoje, eu sei o que eu quero hoje, inclusive eu já retomei meus estudos, né? Eu penso em cursar faculdade, me formar, ainda vou voltar aqui para terminar de contar que deu tudo certo. Mas enfim, tudo se encaminhou. Hoje eu cuido dos meus filhos, me aceitei, gente, bissexual, porque eu lutava contra isso, me uhum, aceitei, tá tudo certo, sou do bem. Trabalho, não prejudico mais ninguém, não graças a faço nada de Deus. ruim a ninguém, cuido dos meus filhos e é isso. Hoje eu tô muito feliz e eu queria deixar um conselho, que é: o bem é o melhor caminho, né? Eu costumo falar que eu sou o errado que deu certo, gente. É, porque assim, de toda essa experiência que você teve, compensou a vida do crime? Não compensou de forma nenhuma. Não dá pra fazer alguém chorar pra você sorrir. Não compensou isso. E você acha que o sistema prisional foi uma boa forma de ressocialização? Olha, na verdade, pra mim foi uma escola, tá? Forma de ressocialização, não, porque também falta muito. Mas pra mim foi uma escola, eu aprendi com a dor e hoje eu sei o quanto não vale a pena mais o crime. E você tinha uma perspectiva de como seria esse cumprimento de pena? Eu imaginava outra coisa, né? O que Aconteceu, que você tipo, imaginava? eu imaginava, tipo, apoio, na gravidez, alguns, recursos, até mesmo benefício, até mesmo sair com a minha remissão, né? Lutar e conseguir, e não foi nada disso. Mas é isso, eu quero dizer que o crime, gente, não compensa, é uma ilusão muito grande, o crime se torna uma doença e um vício, né? Então, quem puder sair é a melhor opção, o bem vale super a pena. Tá, as últimas três colocações. Quem foi a Leia antes do cárcere? É... A Leia, antes do cárcere, era uma menina que não pensava no futuro, não tinha nem perspectiva de vida. Quem foi a Leia no cárcere? A Leia no cárcere foi uma pessoa que lutou para sobreviver e foi uma pessoa forte. E quem é a Leia agora? A Leia agora é uma mulher forte, mãe, né, decidida. E é isso. E com sede de vencer, Que é o mais que é o mais importante. importante. Hoje eu faço terapia também, me ajuda bastante. Tem uma amiga que eu conheci que é psicóloga, Edi. Obrigada, ela me ajudou demais, assim, em questão de aprender, me tirou da bolha, sabe? É, e eu acho que é importante também ter esse contato, né, Sim, com apoio emocional, porque a gente acaba
ficando com muitas feridas. E Verdade. essas feridas, elas têm que ser tratadas, até para você poder dar continuidade para Verdade. E sua vida. através da história dela, eu vi que, tipo assim, pra você contar um testemunho ou ajudar alguém na sua história, não precisa ser num altar de uma igreja, sabe? Ela contou a história dela pra mim e me ajudou a ser, tipo, quem eu sou hoje. Isso é muito importante. E espero também que a história da Leia ajudem a Obrigada, Gi. vocês a perceber que uma mulher forte, mãe solo, essa Decidida, que eu já mulher, sou decidida, hein? essa mulher, ela é excepcional, Leia. Então, eu Obrigada. quero agradecer muito a sua participação, quero agradecer também todo o apoio que você me deu dentro do cárcere. Acho que ali, momentos de oração, noites, conversas, Madrugadas orando. foram super importantes, fizeram um bem essencial para minha estadia ali. Acredito que não só a minha, mas de muitas meninas que estavam ali conosco. E eu quero te agradecer por ser essa luz que ilumina muitas vidas. Espero que Obrigada, você Su. continue assim, que você venha aqui Sim. contar para todos que você conseguiu, porque a gente, tudo na vida é possível. Basta você persistir, ter força de vontade, ter determinação e ir atrás, porque nada cai do céu, a não ser a chuva, claro. Sim. Mas ficamos por aqui. Esse é o primeiro episódio do podcast Maternidade Não É uma Sentença e espero que vocês tenham gostado. Bri- Gente, eu quero agradecer, obrigado pela oportunidade, Suelen. Obrigada também, todo o apoio, você também me ajudou bastante, né? Eu quero agradecer mesmo, de coração, todas as unhas que você fez comigo, isso também foi uma forma de ajuda, todo o apoio, o pão de milho que você me deu, nunca esqueça. E é isso, gente, é sobre decisão, tá? Se você, tipo, tá na dúvida, toma uma decisão. O que que você decide para sua vida hoje? E eu vou voltar aqui para contar o futuro, porque tem muitas coisas ainda para rolar. Muito obrigada a todas as companheiras que me ajudaram, gente, a minha família, que foi essencial. Obrigada a todos mesmo, que Deus abençoe. Beijos.